Em alto bom som como está, viu? Fique à vontade, podem sentar. Vocês vão acompanhar aqui, podem sentar. Lucas capítulo 22, versículo 13 e 4. Eu vou contar até 13 e vocês leem em alto e bom som. 1, 2, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e falou os principais dos sacerdotes. Muito obrigado pela cooperação. Queridos, em primeiro lugar, como eu já disse, o tema dessa mensagem: quem encoraja uma pessoa a trair seu líder? Quem encoraja? Vamos olhar, por favor, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 13, versículo 2. Vamos entender quem encoraja uma pessoa a trair seu líder. Coisa triste é você estar em um ambiente que um dia você beijou, abraçou, era feliz com as pessoas, e de repente você entender que você parece um estranho naquele lugar. Imagine um amigo que um dia você já beijou, já brincou, já saiu, já se divertiu, e a amizade já não é mais a mesma, parece que são dois inimigos. Isso é muito chato. O diabo trabalha em cima disso, porque matar é muito fácil, destrói. O diabo prefere ferir as pessoas. Por favor, João capítulo 13, versículo 2, o que é que está escrito? Filho de Simão, que eu traí. A Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas o desejo de trair. Entenda que trair seu líder é um desejo colocado pelo diabo. Sim ou não? É. Está na palavra? A Bíblia diz que Satanás aproveitou a fragilidade de Judas e colocou nele o desejo de trair seu líder. Eu quero que você acompanhe comigo. Hoje eu quero ser muito sucinto. A palavra diz muito interessante aqui. Primeiro, João capítulo 12, versículo 4. Se você puder acompanhar, observe bem por que Judas tomou ódio de Jesus. Toda pessoa que traz seu líder é por dois motivos: ou tomou ódio do seu líder, ou deseja ocupar o lugar dele. Isso aí não tem incontestável. Incontestável. Ou tomou ódio e quer ver a destruição do líder, ou quer tomar o seu lugar. Não tem outro argumento. Segundo a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 12, versículo 4, a mulher, quando nós olhamos todos esses capítulos, Jesus estava em jantar em Betânia. E quando Jesus estava lá, observe que uma mulher muito grata derramou um beijo sobre Jesus, e aquilo ali, ao coração de Judas, ele disse: para que esse desperdício, essa exaltação com o Senhor, meu mestre? Esse dinheiro que foi gasto nisso aí, deveria vender 50 e dar para os pobres. Jesus repreendeu Judas na hora e disse: você não está preocupado com os pobres. Pobre sempre terá. Essa mulher está mostrando um ato de gratidão. A Bíblia declara que Judas saiu muito irado. E uma coisa que eu aprendo aqui na palavra do Senhor é que Judas, ele fazia de tudo para um momento entregar Jesus. Observe comigo, por favor. Leiam no livro de João, capítulo 12, versículo 4. Acompanha comigo essa leitura. João capítulo 12, no versículo 4, a palavra diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Quando você vai olhar esta mensagem, você está observando que Judas não está preocupado com o pobre. Judas estava preocupado em guardar aquele dinheiro, porque a Bíblia diz que ele roubava o dinheiro do ministério de Jesus. Então a preocupação dele não era com o pobre. E quando eu olho essa palavra, Jesus repreendeu Judas. No que Jesus repreende Judas, observe que uma coisa interessante. No livro de Lucas 22, 13 e 4, Satanás toma posse no coração de Judas depois da repreensão. Eu quero que você veja comigo em uma ordem. Eu vou entrar em 5 tópicos para nós encerrarmos a mensagem. Observe. Primeiro tópico, primeiro tema: quem encoraja uma pessoa a trair seu líder? Quem? Vamos lá. João 12, 4, Jesus repreende Judas.
Judas. Depois da repreensão, o que acontece? Vamos lá? Lucas capítulo 22, versículo 13 e 4. O que acontece depois da repreensão? Eu gostaria que a igreja me respondesse. O que acontece depois da repreensão? Lucas 22, versículos 3 e 4. O que acontece depois da repreensão? Se alguém achar, pode ler em alto e bom som, por favor. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote. Segura aí. Entrou Satanás. Vocês estão entendendo? Mas não era discípulo de Jesus? Era. Não andava com Jesus? Não via os milagres de Jesus? Não compartilhou com tudo? Mas Satanás aproveitou dele. Você está entendendo? Quando Jesus repreendeu Judas, o amor que Judas tinha no coração não era tão grande o suficiente para entender que Jesus o corrigia. Aquilo o fez trair Jesus. Vamos mais para o terceiro tópico. No livro de Mateus, por favor, capítulo 26, e o versículo 14, entra comigo lá. Primeiro lugar, deixa eu te dizer, toda pessoa, como você vai ler, toda pessoa que vai trair seu líder não trai de graça, tem uma recompensa. Toda pessoa que trai o seu líder está em busca de uma recompensa. Quer uma prova? Acharam? O livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14. Observe que Judas pede algo em troca de entregar o mestre. Está assim? Por favor, pastor Jean Anderson. Já achou aí? Mateus, capítulo 26, achou? Alguém pode ler em alto e bom som para a gente entender Mateus 26, 14? Então, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Para. Judas exigiu um preço, sim ou não? Sim. No início da mensagem, eu falei para vocês que quem traz seu líder tem dois propósitos. Ou tem ódio dele, que é derrubá-lo, ou deseja estar no lugar dele. Observe que Judas, pastor, quando ele foi entregar Jesus, ele disse: o que vocês me darão se eu entregá-lo? Estão entendendo? Eles fizeram um acordo com Jesus, fizeram um acordo com Judas e disseram: lhe daremos dinheiro. Deram a Judas 30 moedas de prata. Você sabe o que se fazia com 30 moedas de prata? Se comprava uma fazenda naquela época. Se você olhar no livro de Zacarias, no capítulo 11, a própria palavra de Deus já revelando para o profeta Zacarias que o valor de um escravo seria aquilo ali. No livro de Êxodo você encontra Moisés dizendo que se o escravo fosse ferido, o dono daquele animal que feriu o escravo tinha que pagar 30 moedas de prata. Jesus foi comparado ao escravo. Judas disse: o que vocês me darão se eu entregá-lo? Toda pessoa que quer derrubar o seu líder, dois motivos ele tem: ou o ódio tomou conta e ele quer derrubar, ou ele quer o lugar. Judas disse: o que vocês me darão se eu entregá-lo? Está entendendo? Agora o 16, por favor. Alguém pode ler? Mateus 26, 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Para. Observe, Judas fechou o negócio e agora voltou para onde? Para o círculo do culto normal. Assim que ele vendeu Jesus, ele disse: agora eu volto e fico até aguardando a oportunidade de pegar o mestre de vez. Estou entendendo? A maioria das pessoas que trazem seus líderes não se revelam da noite para um dia. Eles ficam cozinhando na panela fria com a gente durante muito tempo, procurando manietar todas as etapas. Quando um dia consegue cercar, aí ele dá o bote, porque é da natureza. Eu tenho 37 anos que sirvo a Deus. Nunca precisei roubar ninguém, nunca precisei usurpar ninguém, nunca precisei fazer nada para tomar nada de ninguém. Tudo que fiz foi debaixo da bênção do Senhor. Nunca precisei me reunir com ninguém para entregar pastor meu. Nunca. Tive motivos, mas nunca fiz isso, porque não era da minha natureza. Quando eu olho para Judas estava com Jesus, mas uma coisa interessante: quando foi Judas fez um pacto para trair Jesus, Satanás tinha que dar um sinal verde para Judas. Por favor, no livro de João, no capítulo 13, versículo 27, Satanás dá sinal verde para Judas, diz: está na hora de trair o seu mestre. Por quê? Porque todas as pessoas que querem trair o seu mestre, ele nunca está sozinho. Eu vou te provar na Bíblia. Por
favor, quem achou? João 13, 27. Pode ler em alto e bom som. E após o bocado, entrou nele Satanás. Como é que é? E após o bocado, entrou nele Satanás. Observe que Satanás já havia entrado em Judas antes e ele fechou o negócio para atrair Jesus. No dia da ceia, depois que Jesus coloca o bocado de pão na boca, a Bíblia diz que aconteceu o quê? Você está entendendo que Satanás vai tocar as pessoas que trazem seus líderes? É no momento de comunhão, você está aqui na igreja porque grande és tu, e ele está dizendo, te pego. É assim mesmo. Ah, miserável, depois eu te pego. Você está entendendo? Na comunhão da Santa Ceia, a primeira ceia, Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas naquele dia. Mas o que eu quero te dizer, queridos, que todas as pessoas que traem líderes, ela nunca está sozinha. Quer uma prova? Vamos para o quinto tópico, por favor. Judas, assim que ele consegue vender Jesus, tomou ódio de Jesus, preparou primeiro, olha só, Judas não foi sozinho. Se ele não concordava com Jesus em alguma coisa, ele iria a Jesus, conversava com Jesus. Quando você é um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não concorda com o seu pastor, não está dando para falar a mesma língua, pede a bênção, vai embora, vai congregar num lugar que se sinta melhor, mas não faça motivo para atrair pastor, porque a Bíblia me fala que a mesma ferramenta que você usar contra seu irmão, a mesma ferramenta vai ser usada contra você. Queridos, observe que Judas foi tão infeliz que as primeiras pessoas que ele procurou, que foi? Sacerdotes. Todo traidor procura um sacerdote para poder estar forte. Escuta isso aqui, por favor. João, capítulo 18, versículo 3. Quantos encontraram? Eu vou ler para você. João, capítulo 18, versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido uma escolta dos principais dos sacerdotes e dos fariseus e mais alguns guardas, chegou este em um lugar com lanterna, tochas e armas. Vocês estão entendendo? Judas, pastor Jean, tão covarde, que se ele fosse um homem de caráter, ele quebrava o pau com Jesus e dizia, mestre, não gostei daquela repreensão que o senhor me deu naquele dia, e resolvia. Não, Judas criou tanto ódio, que depois ele procurou os principais dos sacerdotes, aí agora os sacerdotes chamam alguns anciãos, e agora chamam alguns guardas, e agora o que ele fazem? Pegam paus e varas e dizem, agora vamos pegar Jesus. Escute isso aqui que eu quero te dizer, que as pessoas que geralmente atacam seu líder, algumas delas já foram beneficiadas por ele. Tem uma prova? Por favor. Marcos capítulo 14. Abra sua Bíblia. Todos vocês, por favor. Abram no livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 43 em diante. Nós vamos entender essa passagem. 14, 43. Observe comigo. Logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. Com ele vinha a parte dos principais dos sacerdotes. Observe que os principais sacerdotes, analisem, quem estava no bolo, vendendo Jesus, traindo Jesus, eram os principais sacerdotes. Agora vamos lá, vamos continuar a leitura. Tinha escribas, anciãos, com turba, com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha dado uma senha. Quem eu beijar, vocês prendam, levar em segurança. E logo chegou, aproximou, beijou o mestre. Então eles prenderam Jesus. E nisto, sacando uma espada a Pedro, e feriu um sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para me prender como um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas agora, para que se cumpram as escrituras. Então, todos que estavam ali com Jesus fizeram o quê? Abandonaram e fugiram. Abandonaram. No momento que o líder é traído, também é abandonado. Você está entendendo a questão? Todo líder, quando é traído, também é abandonado. Queridos, o que eu quero te dizer nesta noite é que honrar seu líder é algo que Deus colocou no coração de pessoas nobres. Eu beijei um dia, tem 2, 3 anos isso, lavei os pés e beijei de um homem que eu considero muito como um pai.
Falei a ele que o honraria até o último dia. Esta minha palavra eu vou garantir até o último dia da minha vida. Ainda que ele possa até fazer algo contra mim, mas a minha palavra que ele disse um dia, tirei o sapato dele na frente de todo mundo, tirei o sapato dele, lavei os pés, enxuguei e depois beijei. Eu dei a minha palavra de joelhos que eu seria fiel a ele até o último dia, pois eu tenho que falar com Deus, pode o diabo fazer o que for, eu vou honrar esse homem até o último dia. Porque toda grande façanha do diabo é desfazer as grandes amizades. Então, nesta noite, queridos, eu não quero mais prolongar. Como eu falei a vocês que hoje eu só queria abrir um pote. Eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu acredito que a mensagem foi muito direta para vocês entenderem. Eu gostaria de pedir ao pastor Jean Anderson e a sua esposa que fiquem aqui de frente, aqui me acompanham. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, obreiros, Deus honrou eles como seus dirigentes. Nunca se junte com ninguém para se levantar contra seu mestre. Porque se vocês fizerem isso, escuta isso que eu quero te dizer. Quem incentiva uma pessoa a trair seu mestre? Então vocês sabem disso. A palavra é bem sucinta quando eu olho para esse tema e vejo: Satanás deu coragem a Judas para trair o seu mestre. Na traição de Jesus também ele foi abandonado. Toda traição, se você estudar a história, observe Tiradentes. Tinha muitos amigos. Quando Tiradentes foi traído, todo mundo abandonou. Sim ou não? Lampião tinha muitos amigos. Entregou. Quando Lampião caiu, foi traído, todo mundo abandonou. O trauma de uma traição é muito grande. Por isso que eu parabenizo essa igreja por esse primeiro congresso de obreiros, querendo dizer a vocês: honra é um sentimento de pessoas nobres. Só pessoas nobres sabem honrar. Amém? Então, para encerrarmos nessa noite, eu gostaria que vocês estendessem suas mãos para seus pastores. Estendam suas mãos e vocês vão orar comigo pedindo a Deus que Deus dê força a eles, mas sobretudo sabedoria a vocês. Se alguma coisa vocês não concordam dentro da igreja, chama seus pastores, conversa com ele, deixa para chegar num denominador. Se não dá para chegar num denominador, peça a bênção, saia como amigo para poder voltar outra vez e não ter inimizade, mas nunca se junte com alguém, porque um ser encoraja a pessoa a trair seu líder. Ele um dia traiu seu líder, ele é esperto em juntar com outros para trair seu líder, e esse é o papel dele. Amém? Por favor, estenda as suas mãos. Querido Deus, eu te apresento ao Senhor este casal de pastores, que são eles que o Senhor chamou para apacentar esta igreja. Ajuda eles com toda a força, meu Senhor, com toda a sorte de bênção, para que eles tenham, Senhor, todos os dias, meu Senhor, amplitude na visão de fazer tudo conforme o Senhor manda para o bem deste povo. Ó Pai, queremos repreender no nome de Jesus toda ação maligna, toda ação satânica, mas se porventura, Senhor, permitir-lhes, dê força a eles para que eles possam passar, Senhor, a luta, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, porque somos, meu Senhor, na tua mão, como um barro, e o Senhor é que nos molda e faz como bem quer. Então, Deus, nesta noite, esta é a palavra que deixo para o coração desta igreja, em nome de Jesus.